Nesse vídeo você vai aprender a fazer um design profissional para o Dia das Mães utilizando apenas o seu celular. Não só isso, mas também tem uma dica extra que eu vou te passar no vídeo. Então assiste o vídeo até o final para não perder. Olá, divergentes! Vamos para mais um tutorial aqui avançado utilizando o Photopea pelo celular. Se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal e se tornar um divergente. Então seja muito bem-vindo. Então já estou aqui no Photopea e para esse projeto vamos utilizar o tamanho, a dimensão aqui de 1080 por 1350. Então aqui na altura a gente coloca 1350 e agora a gente clica em criar o nosso projeto. E agora com o nosso projeto aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar as nossas linhas guias. Eu não falei no vídeo anterior, mas para você adicionar as suas linhas guias, como eu fiz aqui dessa maneira, eu cliquei aqui, certo? E aqui tem as linhas guias para você adicionar. No vídeo passado eu não expliquei como é que você habilita isso daqui, porque por padrão ele vem desabilitado. Então você precisa ativar essa função aqui para poder estar abrindo essa janela e você colocar as suas linhas guias. Então para fazer isso, olha só, vou fechar aqui. Eu vou fechar aqui, pronto, já não tem mais aqui, certo? Para habilitar essa função, você vem aqui no menu principal, em janela, clica em mais e clica aqui na opção Guide Guy, que aí vai habilitar aquela função. Então a gente dá um clique aqui e ele já habilita esse novo ícone aqui para a gente estar adicionando as nossas linhas guias. Eu gosto de trabalhar com as linhas guias de 80 pixels, então a gente coloca aqui em todos esses quatro o número 80, que é o equivalente a 80 pixels, e a gente clica em adicionar guias e já está aqui a nossa linha guia para a gente se basear no nosso projeto. Então, para não correr o risco de a gente estar movimentando essa linha guia para cima ou para baixo, para o lado ou para o outro, a gente vai travar essas linhas guias. E como é que a gente faz isso? E vou clicar em visualizar. Clicando em visualizar, a gente clica aqui em fechar guias, porque agora a gente, nem se a gente quiser, a gente consegue movimentar essas linhas guias. Então essa opção é muito importante que você habilite para que você não corra o risco de movimentar as suas linhas guias, tá bom? Agora em seguida a gente vai adicionar as nossas imagens, as imagens que a gente vai estar utilizando aqui no nosso projeto. Para fazer isso a gente vem aqui no menu principal, em arquivo, clica em abrir e posicionar, e aí você vai selecionar as imagens. E lembrando que todas as imagens que a gente vai estar utilizando aqui, eu vou estar deixando o link do Google Drive para você baixar elas, tá bom? Então vamos adicionar aqui as nossas imagens, né? Já fiz o recorte aqui para você utilizar também, que a gente vai estar utilizando duas imagens aqui, sendo que são as mesmas, tá? Mas eu já fiz o recorte aqui para facilitar o tutorial. Então vou selecionar todas, eu clico seguro e seleciono todas aqui e clico em selecionar, que ele já vai abrir lá no Photopea. Então já adicionou todas as imagens aqui. Agora a gente vai separar. Vou desabilitar aqui os óculos, desabilitar a textura e vamos trabalhar primeiramente com essas duas imagens aqui, a imagem da mulher e a imagem original aqui. Eu vou desabilitar primeiramente a imagem da mulher para a gente fazer uma alteração aqui nessa imagem original. Primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar aqui o tamanho dela, certo? Então a gente clica aqui na opção de controle de transformação para habilitar esses quadrados aqui para a gente movimentar essa nossa imagem. Então a gente clica aqui e agora a gente vai clicar no Alt para que a gente consiga movimentar de maneira proporcional. Então a gente aumenta até ultrapassar aqui todo o projeto. Ok, passou aqui do nosso projeto por completo. Dessa imagem aqui a gente vai querer somente essa parte esquerda aqui dos óculos para colocar como fundo, para mostrar que isso aqui é uma ótica, certo? Então para isso a gente já aumentou aqui, então eu arrasto para cá, para que fique somente a parte dos óculos, ok. Só que aqui a gente percebe que tem um intruso, digamos assim, no nosso projeto. Eu não quero esse rapaz aqui, ele está atrapalhando, né? Então como é que a gente remove essa pessoa daqui? Primeiramente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar uma textura e uma nitidez aqui nessa nossa imagem para ficar ainda mais detalhada. Então para fazer isso a gente clica no filtro, clica aqui em aguçar e clica em máscara de nitidez. Na quantia a gente vai colocar os valores iguais, tanto na quantia quanto no raio. Então nesse caso aqui eu vou colocar 30, mas aí você pode colocar 30, 40 ou 50, tá bom? No meu caso eu vou colocar 30 e a gente clica aqui em aceitar. Após isso a gente vai fazer o mesmo procedimento, clica em filtro, aguçar e máscara de nitidez. Agora na quantia aqui em cima a gente vai colocar o valor de número 100 e no raio a gente vai colocar os valores de 1 a 3, tá? Como eu quero um efeito bem suave eu vou colocar apenas 1 e após isso a gente clica em aceitar, ok?
Agora eu vou duplicar essa nossa imagem aqui. Para duplicar, você clica na imagem, segura e arrasta para essa pasta aqui, que aí já vai duplicar. Ok. Vou desabilitar a visualização dessa, que a gente vai manter essa aqui a imagem original. E nessa imagem aqui eu vou renomear para fundo, ou BG, como você quiser. E aqui a gente vai remover agora esse rapaz do fundo. Para fazer isso, a gente clica na camada, certo? Precisamos rasterizar essa camada, então a gente clica aqui em camada e clica em rasterizar. Após rasterizado, a gente vem agora nessa ferramenta aqui de pincel de cicatrização localizada. A gente vai aumentar aqui o tamanho. E a gente vai remover esse rapaz aqui, então a gente passa por cima dele. Após isso a gente solta, que aí ele vai carregar. Então a gente espera um pouco. E aí já está removido. Claro que não ficou perfeito, tá? Mas o que importa não é isso aqui. A gente não vai utilizar esse lado aqui. A gente vai utilizar somente o lado esquerdo. Esse lado aqui vai ficar a mulher e o filho, tá? Então, após isso a gente clica aqui na ferramenta de mover. E vai agora movimentar a mulher. Então a gente seleciona ela aqui. A gente vai aumentar o tamanho dela. Coloca ela aqui no centro. Tá vendo que aqui não vai aparecer a parte que está ali. E outra coisa, a gente ainda vai dar um desfoque nesse BG aqui, para que ele não fique chamando a atenção. Tá vendo que tem muitos detalhes aqui, muitos óculos, muitas informações. Isso acaba prejudicando, né, o foco principal aqui, que no caso é a mãe com o filho, tá? Agora vamos ver aqui a nossa proporção áurea. Vamos habilitar aqui a orelha, para a gente verificar se ela está num tamanho adequado aqui. Então percebemos que aqui a imagem está bem próxima aqui das proporções áureas. Então vou movimentar um pouco mais. Então agora a gente vai desfocar o fundo. Vou clicar em camada e vou clicar como objeto inteligente, porque eu quero que o efeito que a gente vai aplicar a partir de agora, ele seja editável. Então caso eu queira voltar alguma parte desse efeito que a gente vai estar aplicando, eu consiga fazer isso. Então por isso que a gente clicou aqui e transformou essa camada como um objeto inteligente. Agora, para aplicar o desfoque, a gente vai clicar em filtro e clica em borrão e clicamos aqui em desfoque gaussiano. Vamos ver aqui, está muito forte, eu não quero que ele fique muito forte assim, então vou diminuir um pouco. Eu acho que o tamanho de 4.5 tá um resultado bem interessante. Olha só, sem o efeito, olha só como tem muita informação aqui no BG, que acaba prejudicando aqui o foco da mulher com o filho como um todo, certo? Então quando a gente aplica o desfoque, então acaba que a gente ficando quase que obrigados a olhar diretamente aqui para o centro. Então por isso que a gente aplica esse desfoque aqui no fundo, para tirar toda essa informação desse fundo aqui e deixar somente o foco aqui na imagem principal, tá? Clicamos aqui em aceitar. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai colocar uma textura e uma nitidez também nessa imagem aqui da mulher com o filho. Então, já que a gente já fez isso anteriormente, a gente só vai duplicar o efeito. Olha só, a imagem original está aqui. A gente vai clicar aqui no Alt, aqui embaixo. Clica aqui em filtros inteligentes e segura e vai jogar lá para a camada da mulher. Então, após isso, olha só que ela vai pegar um pouco mais de textura e nitidez. Olha só esse antes e depois aqui. Olha só, sem o filtro, olha como estava, e agora com o filtro e nitidez, olha só como é que fica. Bem mais chamativo, bem mais interessante. O título vai ficar aqui embaixo, certo? E como ele vai ficar aqui embaixo, não podemos deixar aqui tão visível essa parte. Então a gente vai apagar essa parte de baixo para que o texto fique visível, tá bom? Então como é que a gente faz isso? Primeiramente eu vou agrupar todas essas camadas aqui para a gente não se perder. Então vou clicar aqui, camada da mulher e do rapaz, do BG, já vou colocar aqui como um BG por completo, certo? Então temos aqui já o BG. Aqui na textura e no óculos não vamos utilizar ainda. E agora a gente vai clicar aqui nessa parte de nova camada, que a gente vai adicionar uma nova camada transparente. Clicamos aqui e vamos renomear para degradê, para manter uma organização aqui no nosso projeto. Nessa parte a gente vai aplicar um degradê na cor branca. As cores que a gente vai estar utilizando é essa daqui, caso você queira copiar o código, esse tom de marrom, certo? Sendo que ele não vai estar tão presente assim, vai estar mais presente o branco. Isso aqui é somente para trazer o contraste em relação ao fundo, ao todo o layout que vai ser branco, tá? Então temos aqui essas cores, né? Essa primeira cor aqui e a cor pré-definida, que é a cor branca. Então vamos adicionar aqui a cor branca. Clicamos em aceitar. Vamos selecionar também a ferramenta de gradiente. Então a gente dá um clique aqui e aqui na parte de cima a gente clica nessa seta e vamos clicar aqui nessa segunda opção, porque aí vai ter um gradiente mais suave, certo? Então a gente clica aqui nessa segunda opção e agora a gente clica no Shift e após isso a gente puxa de baixo para cima
para apagar um pouco essa parte aqui, ó. Então já temos aqui um gradiente, certo? Olha só como estava sem o gradiente e agora depois, ok? E aqui a gente vai adicionar um novo efeito, tá? Então para isso a gente vai clicar aqui, ó, nova camada transparente. Aqui a gente vai colocar como blue ou iluminação. E vai selecionar a ferramenta aqui de pincel. Aqui nas configurações do pincel a gente vai diminuir aqui a parte da dureza, deixar em 0. E o tamanho, olha só, a gente vai aumentar aqui. A gente vai aumentar até um tamanho bem bacana, tá? E aqui na parte das cores a gente vai clicar e vai selecionar aquela cor que eu falei anteriormente. Então a gente clica em aceitar. E aqui a gente vai dar uns pequenos toques aqui no nosso BG, tá? A gente dá uns cliques aqui. Então olha só como estava sem o efeito do blue e agora com o efeito do blue, tá? Se tiver muito forte não tem problema, é só você ir diminuindo aqui a opacidade, então, caso o efeito esteja muito forte. Então a gente vai deixar aqui no tamanho de 85, acho que já está interessante, tá? Ok, agora a gente vai agrupar essas duas camadas aqui, vamos colocar como efeitos. Vamos agrupar, seleciona os dois e clica nessa pasta aqui para fazer o agrupamento. Ok, já temos aqui com basicamente o nosso projeto aqui concluído, falta apenas os textos, tá? As fontes que a gente vai estar utilizando é uma fonte manuscrita e uma fonte sem serifa. Somente uma dessas fontes que vão estar disponíveis aqui no Photopea, mas não tem problema, você pode utilizar qualquer fonte que você quiser, tá? Você não precisa ficar preso à fonte que eu vou utilizar aqui. Então vamos selecionar uma nova camada aqui para adicionar o nosso texto. A primeira fonte que a gente vai utilizar é essa daqui, ó, a Illyrio, tá? Ela aqui está disponível no Photopea para você utilizar tranquilamente. Então a gente vai selecionar ela e vai digitar o nosso texto aqui. Com essa fonte a gente vai utilizar para escrever a palavra mães, tá? Agora a gente clica nesse T aqui do lado, que são as configurações do caracteres. E a gente clica aqui nesse 2P maior, que ele vai ficar todo em maiúsculo, tá? E aqui a gente vai aumentar o tamanho também. Pode aumentar um tamanho aí. Vamos colocar inicialmente aqui 144. Vamos deixar sem acento mesmo, tá? Já já eu vou explicar o porquê da gente fazer isso. E agora a gente pode alterar aqui a família. De regular a gente vai colocar aqui Raven, que é uma fonte mais pesada, tá bom? Vamos ver aqui a proporção áurea para ver se está aqui na proporção certa, ok? O que a gente vai fazer agora é duplicar esse texto. Para duplicar a mesma maneira, você clica aqui no texto, segura e arrasta para cá, ok? Agora já temos aqui uma cópia. E nessa cópia, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o acento, certo? Que a gente iria colocar aqui na nossa camada de mães. Só que se a gente colocar aqui, olha só, ele vai ficar gigante, tá? Eu não quero isso, porque ele vai chamar muita atenção. Como isso aqui a gente não precisa chamar tanta atenção para o acento, a gente pode diminuir tranquilamente aqui o tamanho desse acento, certo? Para que ele fique somente nessa parte aqui, ó, olha só, bem suave, bem sutil, né? Que vai continuar com um acento aqui, o Dia das Mães, porém não vai chamar tanta atenção. O que importa realmente é a palavra. E agora novamente a gente vai duplicar esse texto para adicionar. Vou dar 2 cliques aqui e a gente vai renomear. Vamos alterar a fonte. Agora a gente vai selecionar essas duas camadas do texto. Clicar aqui no Ctrl, vou selecionar aqui o acento e vou selecionar mães. E agora a gente vai aumentar aqui o tamanho para que ela se encaixe aqui na proporção áurea. Vou habilitar a proporção áurea. E agora a gente vai aumentar aqui o texto para que ela pegue nessa proporção áurea. Ok, perfeito. Já está aqui na proporção áurea. Já finalizamos aqui a parte do texto. Vou duplicar aqui essa palavra de mães, que a gente vai colocar o nosso logotipo aqui da ótica. A gente vai fazer um logotipo aqui bem simples, tá? Somente texto. Aqui no texto, em mães, a gente vai fazer pequenas configurações aqui. No texto a gente vai dar 2 cliques. Aqui a gente vai colocar uma sombra externa, bem suave. Vou colocar aqui a distância bem próxima. Precisa ser uma distância longa. Aqui o tamanho vamos colocar em 10. E aqui na opacidade, acredito que 40% já vai ser suficiente aqui. Para que ele fique bem suave, tá? Olha só. Sem o efeito, com o efeito. Bem suave mesmo. E ainda aqui a gente vai colocar uma sombra interna aqui. A gente clica, vai adicionar aqui a nossa cor. Nessa nossa cor aqui, a gente vai deixar como está. E aqui eu vou dar um zoom para a gente ver melhor. E aqui na distância, vamos ver. Eu acho que 5 tá bom. 5 tá bom aqui.
5 em distância e 5 em tamanho, tá? Então, com esse efeito aqui aplicado, percebemos aqui que a gente falta colocar esse mesmo efeito aqui no acento da letra A. Então, como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente clica aqui, segura no Alt, clica aqui nas configurações do texto, em efeitos, e arrasta aqui para a parte onde a gente quer copiar. Então, a gente quer copiar aqui, então a gente deixa copiado para cá. Então, já temos aqui o mesmo efeito no acento. Então, já finalizamos aqui a parte dos efeitos no texto. Agora vamos adicionar a nossa textura e também adicionar os óculos aqui para finalizar ainda mais com chave de ouro esse nosso design. Então já temos o óculos aqui. O que a gente vai fazer com esses óculos? A gente vai diminuir um pouco o tamanho. Vamos rotacionar ele um pouco. E vamos adicionar um leve desfoque nesse óculos aqui. Clicamos em filtro, borrão, desfoque gaussiano. Aqui eu vou deixar ele 7.2 mesmo, que é a configuração padrão, que já deu um resultado bem interessante aqui para o nosso design. Vou duplicar esse nosso óculos, clicar, segura e arrasta para cá, jogar para o lado esquerdo e vou inverter esse óculos. Então, para inverter, a gente clica no menu aqui principal em editar, transformar e espelhar horizontalmente, porque é isso que eu quero, espelhar ele de maneira horizontal. Então, aqui com o óculos desfocado também. Agora a gente vai movimentar ele um pouco para baixo aqui, fazer a rotação dele e vamos movimentar ele um pouco mais para cima aqui. Eu vou clicar aqui e duplicar só mais uma vez, só que nesse aqui a gente não vai precisar do desfoque. Então já vou desabilitar aqui os filtros inteligentes. Nesse óculos aqui, a gente vai adicionar ele como se ele tivesse pendurado aqui na letrinha A, beleza? Então como é que a gente faz isso? Vai diminuir aqui o tamanho, vou rotacionar ele aqui. E vou diminuir o tamanho para que ele fique bem pequeno mesmo, tá? Não é para o óculos chamar a atenção, tá? Lembrando que no foco aqui não é fazer com que o óculos fique, olha só, eu tô aqui na letra A, me veja, não é isso. É um detalhe bem sutil, então para isso a gente vai deixar ele o menor possível, tá? O menor tamanho possível para que ele não chame a atenção, realmente. Então vamos deixar aqui no tamanho e vamos posicionar ele dessa maneira. Aqui eu vou rotacionar um pouco para cá. Perfeito, eu acho que esse tamanho tá interessante. Você só vai perceber se prestar bastante atenção. E esse é o foco desse nosso óculos aqui, deixar ele bem suave. Então, beleza, colocamos ele aqui. Agora, para simbolizar que ele está por trás da letra A, o que a gente vai fazer? Criar uma máscara aqui para poder apagar essa partezinha daqui do óculos, né? Como é que a gente faz isso? Com a camada do óculos aqui selecionado, então a gente clica aqui nesse retângulo com um círculo dentro, que aqui é a máscara de camada. Clicando aqui ele abre essa outra opção aqui. Então a gente percebe que ele está na parte branca, ou seja, está revelando tudo. Como é que a gente quer apagar? A gente vai selecionar o pincel e vai selecionar a cor preta, porque preto vai apagar. Se aqui está branco, quando a gente seleciona o preto ele vai apagar, tá bom? Se ele tivesse preto, se a gente selecionasse a cor branca, ele iria revelar. Olha só, tô com a cor preta do pincel e aqui tá branco. Se eu clicar aqui e arrastar, ele vai apagar. Olha só, tá vendo? Tá apagando tudo, beleza? E se tiver o contrário, Davis, olha só, vou fazer aqui o inverso. Olha só, tá preto, ou seja, não tá aparecendo nada aqui, mas o óculos tá aqui, ó, tá visível. Então como é que a gente faz para revelar? Bom, se aqui tá preto, a gente seleciona o pincel, que já está selecionado aqui a ferramenta. Só selecionar a cor branca, olha só, clique em aceitar e quando passar ele vai revelando o óculos que antes estava apagado, certo? Então é basicamente isso. Agora a gente vai apagar essa parte aqui menor. Perfeito, conseguimos apagar aqui o óculos, porém nessa parte aqui de baixo ele estava passando, então eu quero revelar essa parte aqui de baixo. Seleciona a cor branca, ele está por trás aqui da nossa letra A. Só que veja só, se ele está por trás, deveria ter uma sombra aqui por trás do óculos para reforçar ainda mais essa sensação de que ele está pela frente, né? E a parte do óculos ali está por fora. Então como é que a gente faz essa sombra aqui? Então novamente a gente vai dar 2 cliques aqui e vamos clicar aqui em sombra externa, tá? E aqui nessa sombra externa a gente vai diminuir o tamanho. Vamos diminuir aqui um pouco também a distância. E o tamanho a gente vai aumentando aos poucos. Já tá um resultado muito interessante, olha só, sem a sombra e com a sombra, tá vendo? Sem a sombra com a sombra. Então tá vendo que dá mais essa sensação de que realmente o óculos está pela frente da letra A. Então é isso que a gente quer
colocar aqui essa percepção, tá? São detalhes bem suaves, bem sutis, mas que vai fazer total diferença no seu projeto final, beleza? Então já finalizamos aqui praticamente, vamos somente adicionar a nossa textura aqui. Vamos habilitar essa textura, vou jogar ela para cima de tudo e vou aumentar o tamanho dela. Primeiramente eu vou rotacionar ela 90 graus para que ela fique em pé. Após isso a gente vai tirar essa parte preta. Então, como aqui a gente trabalha com as opções de mesclagem, a gente pode clicar aqui em tela, que vai remover toda essa parte preta. Porém, olha só, a gente percebe que está por cima da modelo aqui. Então isso não é bacana, não é interessante. Então, onde que eu quero esse efeito? Eu quero que esse efeito fique em tudo, exceto no meu texto e exceto na mulher. O que a gente vai fazer? Criar uma máscara de camada. Vamos selecionar o pincel. Vamos aqui aumentar agora o tamanho, tirar a dureza. Vamos selecionar a cor preta para a gente apagar aqui esse efeito nessa nossa modelo aqui com o filho, tá? Então o efeito fica por todo o nosso projeto, exceto aqui no rosto dos dois. Olha só, sem e com, tá? Se tiver muito forte, não tem problema, diminui a opacidade aqui. Eu vou deixar em 70. Olha só, sem, com. Vou deixar até 40, vai. Bem suave, bem suave, bem suave. Olha. Só que aqui a gente pode melhorar um pouco mais. Como é que a gente faz isso? A gente vai ambientar um pouco mais essa nossa modelo com o filho dela. Fazendo o quê? Clica aqui no BG. Vamos selecionar aqui a mulher. E vamos clicar aqui nesse círculo preto e branco. Que aqui são as camadas de ajustes. Nessa camada aqui a gente vai selecionar uma camada de preencher com cor sólida, ok? Nessa cor sólida a gente vai adicionar aquela cor que a gente está utilizando aqui no nosso projeto. Vamos clicar em aceitar. Vamos alterar aqui o modo de mesclagem. Vamos tirar de normal e vamos colocar luz indireta, ok? Clicamos aqui, olha só, antes e depois, antes e depois. Se tiver forte novamente, só você diminuir a opacidade. Nesse caso aqui eu vou deixar em 90%, tá? Mas aí isso não é uma regra, vai depender da sua imagem, vai depender do seu projeto. Beleza, o que a gente pode melhorar aqui ainda? Bom, a gente pode fazer o seguinte, eu vou agrupar todas essas camadas. Vamos renomear para design. A gente vai fazer agora a finalização utilizando o Camera Raw. Então a gente clica no Alt, clica aqui em camada e clica em mesclar camadas, que ela vai fazer uma cópia de todo esse projeto aqui, somente uma camada, tá? Ok, ele já fez aqui a nossa cópia. Então, o que a gente faz agora? A gente vai clicar aqui em camada e vai colocar essa camada como objeto inteligente, porque caso eu queira voltar o efeito, como eu já falei anteriormente, a gente consegue por conta que a imagem, a nossa camada aqui está como objeto inteligente. Então vamos aqui em filtro e vamos dar uma rausada aqui nessa nossa imagem. Vamos clicar aqui no Camera Raw, vou dar um zoom aqui para a gente verificar. Ok. Na temperatura, vamos ver se eu coloco para frio. Não, vou colocar ela um pouco mais quente. Então vamos colocar aqui em 5. No contraste, a gente vai colocar aqui em 15. A vibração vai ficar muito forte, então vamos colocar um valor bem baixo, um 5. E aqui na saturação, vamos colocar 1. Bem de leve mesmo, bem de leve mesmo. E clicamos aqui em aceitar. Olha só o antes e agora o depois. O antes e o depois. Antes e depois. Tá bem suave mesmo. Então já finalizamos esse projeto aqui. Para você salvar esse projeto, tem duas maneiras. A primeira é que você salve como um PSD, ou seja, um arquivo editável. Caso você queira fazer alguma alteração, pegar alguma imagem daqui desse projeto e utilizar em outro. Então tem essa opção primeiramente. Para você salvar como PSD, você vem aqui no menu principal esquerdo, clique em arquivo e clique em salvar como PSD, que aí ele já vai salvar o seu projeto rapidinho, beleza? E aí esse projeto você pode estar utilizando futuramente também, porque ele vai estar salvo aí no seu celular. Então após isso ele já salva aqui em cima, olha só, o tamanho desse arquivo deu em 81 megabytes, ok? E agora como é que a gente faz para salvar esse arquivo aqui, para a gente publicar nas nossas redes sociais? Então para salvar esse arquivo aqui, a gente vai novamente em arquivo e clica em exportar como. E aqui tem várias opções, né? PNG, que é a mais comum, e JPG. Eu gosto de baixar como PNG. Então a gente clica aqui em PNG. E aqui, olha só, que ele já está aqui a nossa imagem. Olha só que qualidade dessa imagem. Que imagem boa e agradável de ver. Só clicar aqui em salvar, que vai salvar esse projeto.
Agora eu quero saber de você, designer, o que você achou desse tutorial? Me conta aqui nos comentários e me fala também qual é o próximo tutorial que você quer ver aqui no canal, tá bom? Caso você queira ver um outro design que a gente utilizou o Photopea pelo celular, clica aqui que esse design, esse tutorial tá muito bom. Caso você queira também dicas de como melhorar a sua produtividade utilizando o celular, é só clicar nesse vídeo aqui. Então é isso e te vejo na próxima.